Bom dia, Salmo 65. Antes de nós entrarmos no teor do Salmo 65, eu queria só lembrar rapidamente que nós falamos no Salmo 64. No Salmo 64, nós falamos que quando nós temos um sonho bem definido, algo que nós queremos realizar nessa terra, algo que Deus colocou no nosso coração para nós fazermos e nos desafiarmos na direção disso, nós sempre teremos ataques inimigos contrários para fazer com que a gente deixe de realizar tudo aquilo que nós temos para realizar nessa terra, tudo aquilo que nós temos para viver nessa terra. Nós entendemos pela Bíblia que a vontade do Senhor é que nós possamos vencer em todas as áreas da nossa vida, por isso que Ele mesmo diz sobre nós que nós somos mais do que vencedores. Então o texto de ontem nos ensinava, no Salmo 64, que existem ataques feitos para nos fazer retroceder. Os ataques vão direto àquilo que nós sonhamos e desejamos, com relação àquilo que nós merecemos ou não nessa terra. Os ataques vêm sobre as nossas vidas, com relação à nossa capacidade de fazermos ou não. E os ataques vêm diretamente a respeito do Deus que nós servimos, como que dizendo, será que Deus, Ele verdadeiramente está conosco, sim ou não? Então todos esses ataques inimigos nós aprendemos no dia de ontem como bloquear e eliminar esses ataques e nos mantermos firmes, sem retroceder. Isso foi ontem. No dia de hoje, nós vamos aprender agora. Se ontem nós aprendemos a não retroceder, hoje nós vamos aprender a avançar em direção àquilo que nós queremos. Percebe? O dia de ontem foi a nossa estratégia de defesa. Hoje é a nossa estratégia de ataque, para nós podermos avançar em direção àquilo que nós queremos. E aí perceba como o Salmo vem agora trazendo para nós essas características que vão nos fazer progredir em direção àquilo que nós sonhamos, desejamos ou almejamos nessa terra. Em direção àquele mundo que nós criamos e oramos por ele para trazer à existência aquilo que ainda não existe. O texto fala o seguinte, Salmo 65, verso 1. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião. A ti se pagará o voto. E tu que escutas a oração, ó tu que escutas a oração. Ontem falamos sobre palavras, hoje continuamos falando sobre palavras. A diferença é que ontem, se eram palavras que vinham sobre mim, hoje são as palavras que eu elevo ao Senhor. A minha oração, essa é a arma que vai nos fazer avançar em direção a tudo aquilo que nós queremos. Olha o que ele diz, ó tu que escutas a oração, a ti virão os homens. E perceba o que ele vai dizer, quando nós pensamos assim, se a oração é que me leva à realização de todas as coisas nessa terra, talvez alguém pense, puxa, mas você não sabe como é a minha vida, Deus jamais vai me ouvir, porque a vida que eu levava, as coisas que eu já fiz, tudo aquilo, a forma com a qual eu vivi ao longo de toda a minha vida, Deus jamais vai ouvir a minha oração. Se você pensa dessa forma, é para você o que o texto vai começar a falar agora. Perceba. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, as mulheres, por causa das suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu irás nos perdoar todas elas. Ou seja, para todos. Todo aquele que quiser um relacionamento com Deus, todo aquele que o busca verdadeiramente, que abre o seu coração e tudo aquilo que nós vimos falando ao longo de todas as nossas últimas meditações, Deus está dizendo, é para todos. Aquilo que nós colocamos aqui é para todos. E para nós que já vemos aqui entendendo que Deus vem nos ensinando ao longo dos Salmos, a oração é a chave, a oração é o segredo revelado a todos nós. Por meio e através da oração, nós vamos realizar nessa terra tudo aquilo que o Senhor tem para realizar. E depois eu vou fazer um vídeo não sobre salmos. Eu vou fazer um vídeo para poder deixar bem claro e te explicar o que a oração e o que a fé fazem na nossa vida. Qual é a diferença? Como que essas duas coisas trabalham juntas, unindo o reino dos céus ao reino dos homens nessa terra. A nossa fé e a nossa oração. Mas eu faço um outro vídeo depois. Nesse momento, vamos continuar no Salmo 65. Olha o que ele diz. Bem-aventurado é aquele que escolhe se aproximar de ti. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo, com tremendos feitos de justiça. Agora percebe, no começo do texto, no começo do Salmo, ele está falando, olha, ó tu que escutas a oração, ou seja, a minha oração sobe aos céus, ao Senhor, e Ele ouve a minha oração.
Agora, a partir do verso 5, ele vai dizer: a resposta dessa minha oração descendo em direção a mim. Com tremendos feitos, o Senhor nos responde em tua justiça. Justiça é troca, lembra-se disso. O Senhor nos responde em tua justiça. Ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder. A oração do Senhor desce com força e com poder. Aplacas, verso 7, aplacas o rugir dos mares, o ruído das ondas e o tumulto das gentes. Olha o que está dizendo no verso 7, o Senhor aplaca o rugido. Lembra-se o rugido das ondas, lembra-se de Jesus no barco, ele e os discípulos, daqui a pouco começa a vir uma grande tempestade sobre todos eles. E agora essa grande tempestade sobre todos eles, nós temos duas passagens bíblicas. Uma onde Jesus está dormindo, os discípulos se desesperam porque eles estão ouvindo o rugido das ondas. E ouvindo o rugido das ondas, eles se desesperam, Jesus dormindo, e eles chegam para Jesus e falam: Senhor, não te importas que a gente venha a perecer? Jesus simplesmente abre os olhos e fala: aquieta-te, mares, vento, fique em silêncio. Em outra passagem, os discípulos estão caminhando, estão no barco, sozinhos no meio do mar. E então eles veem ao longe Jesus caminhando sobre as águas. Pedro então fala: Senhor, se é tu, manda eu ir ter contigo. Pedro então sai do barco, começa a andar em direção a Jesus e começa a reparar no barulho, no som, nas ondas, em todas essas coisas. Então ele começa a afundar. Jesus vem, o segura e o levanta. O que é que esses dois textos nos ensinam? Que nós temos sim controle sobre tudo aquilo que nos rodeia. Que nós temos a capacidade de, quando nós oramos ao Senhor e a resposta do Senhor desce para nós, nós começamos a silenciar todo o barulho ao nosso redor. Perceba que no Salmo de ontem nós falamos sobre os barulhos externos. E agora, como eu faço para silenciar os barulhos externos? Quando eu me comunico com o Pai. Quando nas minhas orações eu elevo ao Senhor as minhas orações e a resposta dele vem. Essa comunicação que eu faço com o Senhor silencia todo o barulho que vem nessa direção para mim. Então, quanto maior e melhor for essa comunicação, mais silêncio haverá aqui ao lado. Eu já não ouço mais. Quando alguém disser: ei, o seu sonho é muito grande, eu não ouço. Quando alguém falar assim: ei, você não pode fazer, você não pode realizar, você não tem capacidade para isso, nós simplesmente não ouviremos, não fará o menor sentido. Por quê? Porque aquele que cria todas as coisas já ouviu a nossa oração e já nos respondeu, dizendo que em Cristo nós temos o sim e o amém para todas as promessas dele, que a vontade do Senhor é que a gente possa viver nessa terra o reino dos céus e concretizar os sonhos, trazendo à existência aquilo que não existe. Olha o que o texto vai continuar dizendo. O Senhor aplaca o rugido dos mares e o ruído das ondas, o tumulto das gentes, nós não ouvimos mais, porque tudo que nós ouvimos, que enche o nosso coração agora, é a nossa oração que sobe, a resposta do Senhor que desce. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais, os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. E agora ele vai dizer a consequência daquele que mantém esse relacionamento, que mantém as vozes, a sua própria voz subindo e a voz do Senhor descendo como resposta aos nossos corações. O Senhor visita a terra e o Senhor a rega. Tu enriqueces copiosamente, os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal para isso, porque para isso é dispôs, regando-lhe os sulcos, plantando-lhe a leiva. Meu irmão, presta atenção nesse primeiro texto aqui. E esse primeiro texto me faz lembrar de Gênesis, verso 2, capítulo 2, verso 5. Em Gênesis 2, 5 vai dizer o seguinte, que o Senhor ainda não fez chover sobre a terra, e também não havia o homem para regar a terra. O Gênesis 2, capítulo 2, verso 5, faz uma ligação direta entre as chuvas que Deus vai mandar e o homem para regar a terra. Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Não faz o menor sentido. Nós sabemos muito bem que a terra, ela se move obedecendo a leis da física, leis da geografia, leis da química, que fazem com que o planeta ele se movimente, ele gire, vem as ondas do mar de um lado para o outro, a lua, as estações, as fases, os frutos, cada um no seu tempo certo. Tudo isso é a natureza funcionando e acontecendo sem interferência do ser humano. Mas Gênesis 2, verso 5 vai me dizer que a chuva vai ser dada no momento que o homem lavrar a terra. O que Deus está dizendo? Havia uma conexão fundamental e especial, uma conexão total entre o ser humano aqui na terra e o reino dos céus, se unindo em perfeita harmonia lá no Gênesis.
Porque o pecado não tinha entrado na história da humanidade. E porque o pecado não entrou na história da humanidade, Deus estava dizendo: ei, quando tiver o homem que lavrar a terra, então eu vou mandar a chuva. A chuva, os eventos naturais não iam mais depender de funcionar sozinho, não. Era uma relação direta. O ser humano faz, o céu responde. O ser humano faz e o céu vem como resposta àquilo que nós fazemos. O que esse texto ele vem nos ensinando nesse salmo é exatamente sobre isso que ele vem falando de novo. Deus ele vai enriquecendo a terra, ele vai preparando o cereal, ele vai regando os sulcos, ele vai aplanando as leivas, o Senhor vai trazendo chuvisco, abençoando a produção. Olha o que o texto continua a partir do verso 11. Coroas o ano da tua bondade, nas tuas pegadas destilam fartura, as tuas pegadas destilam fartura. A pergunta é: quais pegadas nós temos seguido? Atrás de quem nós temos ido? Meu irmão, entenda uma coisa: Deus, quando fez os animais na terra, não haviam dois animais iguais que Deus fez. Ele fez em pares, mas não haviam dois pares iguais, todos eles eram diferentes. Quando Deus fez toda a vegetação sobre a face da terra, não haviam duas plantas iguais, tudo era diferente. E a pergunta que eu te faço é: você acha que existe outro ser humano igual a você? Não existe, cada um de nós é único. E o Senhor está dizendo que Ele quer cada um de nós dentro dessa nossa característica de sermos únicos, seguindo a história que Deus tem para cada um de nós, que é única. Por isso eu só vou conseguir cumprir isso quando eu seguir as pegadas do Senhor e não de outra pessoa. A minha referência é Ele, a tua referência é o Senhor. Nas pegadas dEle, quando eu andar nas pegadas dEle, o que vai acontecer? Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Nós iremos viver isso daqui. Nós iremos viver a fartura do Senhor quando andarmos nas pegadas dele. E se por algum motivo a gente sente que não está vivendo a fartura, é porque talvez não estejamos andando nas pegadas do Senhor que Ele tem para cada um de nós. O Senhor destina sobre as pastagens do deserto, de júbilo se revestem os outeiros, os campos cobrem-se de rebanho e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Esse texto de hoje, o salmo de hoje, vai dizer que tudo isso vai acontecer na vida daquele que, agora que o meu sonho está diante de mim, é bem definido e eu sei o que é, eu agora tenho a minha defesa preparada, e eu agora, a partir do salmo de hoje, eu entendo que eu vou avançar através da oração. Eu vou levar ao Senhor as minhas palavras, eu vou ouvir dele, e tudo que nós lemos aqui estará acontecendo na vida de cada um de nós. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.